Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube e também na TV Diário do Sertão. Eu sou Gabriel Januário e este é mais um Giro da Semana. Hoje, para este programa, estou aqui com ele. Apresente-se, meu querido amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Primeiramente, estou aqui de novo novamente. Me chamo Diego Cordeiro e é isso. Também estou aqui com este outro querido amigo. Apresente-se também. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo a gente no YouTube ou na TV Diário do Sertão. Eu sou Ítalo Vieira, estou aqui mais uma vez, uma honra, né, dividir essa mesa com meus colegas para mais um Giro da Semana. Vamos começar aqui, essa semana foi recheada. Sim, hoje vamos falar do seguinte, a final, né, do Campeonato Paraibano, jogo de ida lá em Souza Botafogo, vitória do Dino, lá no Alto Sertão paraibano, né? Cravei o para cá e acertei. Algumas pessoas acertaram os palpites. E também vamos falar sobre o mercado da bola, que está sendo bastante movimentado aqui no futebol paraibano. Isso tudo você acompanha após a vinheta. Bem, acho que agora podemos começar a falar da vitória do Souza, né, contra o Botafogo no primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano. Para isso, vamos entender o que aconteceu com a reportagem feita pelo próprio Ítalo Vieira. Roda aí. Foi neste clima que Souza e Botafogo se enfrentaram no jogo de ida da grande final do Campeonato Paraibano 2025. Empurrado por quase 7 mil torcedores no estádio Marizão, o Souza queria fazer valer o mando de campo e também a alcunha de La Bomboneira do Sertão para sair em vantagem no primeiro jogo. Mas se engana quem pensa que só tinha alviverde no estádio do Marizão neste domingo. Um grupo de torcedores do Botafogo se deslocou de João Pessoa rumo à cidade Sorriso em busca dela, a mais cobiçada taça do futebol paraibano. A pedido dos clubes, o VAR foi implementado pela primeira vez nesse campeonato paraibano, logo na final. O Dino vinha de uma vitória muito importante na quarta-feira, enfrentou o Fortaleza aí mesmo no Marizão e venceu por 2-1, com 2 gols de Luan Rodrigues. E agora vinha confiante para enfrentar o Botafogo, na partida de ida da grande decisão. Já o Belo vinha de 7 jogos de invencibilidade, sendo 2 empates e 5 vitórias, uma delas aí dentro do Marizão contra o próprio Souza. E foram nessas circunstâncias que a bola começou a rolar. Às 17 horas do domingo, Rafael Claus apitou, deu início à grande final do Campeonato Paraibano. Como esperado, o Dino comandou as ações de ataque no primeiro tempo. Por exemplo, esse cruzamento de Ian Augusto para Diego Ceará, que cabeceou por cima do goleiro Wallace. Em outro lance de ataque, o lateral Ebert chutou na rede pelo lado de fora, que tirou gritos de gol da torcida em Souza. E o Belo até tentou atacar, mas sem perigo para o goleiro Bruno Fuso. Assim acaba o primeiro tempo, 0-0. Um jogo bastante estudado pelas duas equipes, né? Acho que as duas equipes têm ciência que um jogo assim se resolve nos detalhes, então temos que agora acertar alguns posicionamentos aí, ver o que o professor tem para nos passar, para que a gente possa voltar para o segundo tempo mais forte e conseguir buscar esse primeiro gol. Cara, acho que falta a gente se aproximar mais, né? Porque a equipe deles está marcando muito em cima, estão marcando pressão ali bem. Eu acho que o segredo é esse, a gente se aproximar mais e caprichar nos contra-ataques ali que a gente vai placar. O Belo voltou melhor para o segundo tempo, equilibrou a partida. Sua melhor chance foi com Riquelmo nesse chute que foi encaixado pelo goleiro Bruno Fuso. Nada melhor, o Belo não resistiu à pressão do Souza. Cruzamento de Iranilson, Pedro Lima aparece, cabeceia sem chance para o goleiro Wallace. Abre o placar. Foi o primeiro gol na carreira do jovem de 22 anos. Gol esse muito comemorado pela torcida, jogadores e comissão do Souza. Era o Dino abrindo o placar na final do Campeonato Paraibano. O gol de Pedro Lima fez a La Bomboneira do Sertão vibrar, uma vibração que demonstra o quão confiante essa torcida está rumo ao tetracampeonato paraibano do Dino.
A emoção em si não fica só nas arquibancadas. Pedro Lima, autor do gol do Souza, caiu em lágrimas após marcar seu primeiro gol como profissional. E que momento para marcar o gol, hein, Pedro? Logo numa final do Campeonato Paraibano. E o meu campista Pedro Lima, autor do gol do Dino, conversou com a gente sobre a emoção de marcar seu primeiro gol como profissional. Um jogo muito importante para nós, com o apoio da nossa torcida. Fizemos o nosso dever de casa, né? Agora temos um jogo bastante difícil lá contra o Botafogo, mas primeiro agora vamos focar na Copa do Nordeste. Temos um jogo muito importante para nós lá, que vai ser um jogo bastante difícil lá contra o Ferroviário também, mas agora é o foco na Copa do Nordeste, depois do Paraibano, que é um segundo jogo bastante difícil, como eu falei. Boa noite, passou na minha cabeça um sonho realizado de fazer um gol. Meu primeiro gol como profissional, muito feliz, sempre lutei bastante no dia a dia dos treinos. E um jogo muito importante que é uma final, né? Então, muito feliz, cara. Saiu, não sei o que é falar, né? Mas muito feliz mesmo pelo gol. E vamos em busca do segundo jogo, que é bastante difícil lá. E eu tenho certeza que nós vamos sair com um resultado muito importante lá. Muito feliz mesmo. A torcida nos apoiou, me apoiou também. Só tenho que agradecer a eles. E eu tava ali no banco, chego que me arrupiava quando eles cantavam. Doido para poder entrar e resolver de alguma forma, e graças a Deus eu pude resolver com gol. Obrigado. E aqui no Marizão deu Dino, o Souza venceu o Botafogo por 1-0, gol foi de Pedro, ele entrou no segundo tempo e no finalzinho do jogo meteu um cabeceio certeiro, sem chances para o goleiro Wallace. Agora o Dino está na frente na grande decisão do Campeonato Paraibano. O jogo de volta é no Almeidão, no domingo que vem. Vamos ver se o Botafogo consegue reverter esse placar ou o Dino vai sair com a taça, o bicampeonato em cima do Botafogo lá no Almeidão. Agora vem uma sequência de 2 decisões pela frente. A gente só gostaria de saber como é que é a melhor forma para gerir os minutos dessa equipe, sabendo que tem 2 jogos tão importantes aí pela frente pro Souza. Colocar quem está com a bateria mais cheia, né? Porque são 2 jogos importantes que a gente tem pela frente. E aqueles atletas que estiverem melhor descansados, né, são os atletas que terão a oportunidade de ir para lá, porque é um jogo que ainda a gente está vivo na competição, então nós temos que buscar e lutar para poder conseguir essa classificação também. E a noite de domingo no Marizão terminou assim. Aplausos, comemoração e muita festa entre torcida, jogadores e comissão. O Souza sai na frente na final do Campeonato Paraibano. E é isso, mais uma reportagem incrível do nosso querido Ítalo. Obrigado. Parabéns, Tá bom, né? Meus viu? parabéns. Parabéns até demais, rapaz. E eu queria saber o que é que vocês anotaram nos seus caderninhos mágicos aí sobre essa partida, o que é que vocês têm a dizer, a comentar. Primeiro, antes de tudo, né? Primeiramente, a gente tem que falar, antes de falar sobre os times em si, falar da torcida, né? Foi um show, né? Da torcida do Souza. A gente estava lá na cidade de Souza para fazer a cobertura do jogo. E a cada 10 passos que você dava, 5 passos, você via alguém com a camisa do Souza. Então a cidade toda se mobilizou para acompanhar essa partida. Corredor de fumaça. Sim, teve a famosa Rua de Fogo, né? Na Rua de recepção. Fogo, fumaça verde dentro da torcida, lotaram o estádio do Marizão, quase 7 mil pessoas, como eu falei na reportagem. Realmente, tinha mais, viu? Eu acho que tinha mais, mas tinha mais. O que foi... Que saiu no Bordeiro, né? Sim, que saiu no Bordeiro foi de quase 7 mil pessoas. Mas antes de a gente falar sobre os times, tática em si, tem que exaltar a torcida do Souza. Também tiveram torcedores do Botafogo que foram, saíram os que daqui da foram. capital. Sim. 7 É 7 parabenizar horas de viagem. as 2 torcidas que promoveram um jogo com uma relação de paz entre as 2, né? Até por questões de serem aliadas uma com a outra. E aí a torcida do Souza realmente muito bonita, com a grande representatividade de todo jeito. E aí eu estava em Souza nessa partida, estávamos eu, Ítalo, Marcos Eric, que não está nesse programa hoje, e também Luan Duisson, que estava com a gente. E foi a primeira vez de Ítalo na cidade de Souza, e ele ficou assim encantado com quão a cidade de Souza abraça o seu clube, né? E aí ele fala que pode ser por causa da final, mas eu digo que não é. A cidade de Souza já teve a oportunidade de ir outras vezes para outros jogos, e a cidade de Souza não estava assim só por causa da final. A cidade abraça realmente o time durante
o campeonato que estiver acontecendo, sempre tem camisa do Souza em todos os lugares, E sempre pessoas usando. E é uma peculiaridade de todos os times do interior daqui. A gente olha muito com o olhar daqui, eu morando aqui eu vejo, do nosso time Botafogo daqui, mas eu que sou do Sertão, a gente ama nosso time. Nossos times, tipo, na minha cidade não tem nenhum time profissional, mas tem time amador, e quando tem algum jogo, mesmo sendo no estado, no Baianão, lá em Soledade, que é um campo de terra batida e cheio de pedra, a gente ama, a gente vai assistir, e é uma peculiaridade da gente, né? A gente ama, realmente ama torcer. É a força do futebol sertanejo, né? Uhum. E a gente vê também muitas pessoas, inclusive algumas que a gente pôde entrevistar lá, que lá não tinha muito esse negócio de misto não. Lá o pessoal torce só pro Souza, a maioria, claro, torce só pro Souza. Isso é realmente admirável. A gente vê a força que o time tem conseguido fazer acontecer na cidade, né? Aproveitando para falar sobre torcedor do Souza, um abraço pro nosso colega, nosso amigo, né, Afonso, sim. Seguidor da página, que a gente foi pra Souza, deu toda a moral pra gente, todo o apoio. Já ouvi falar Um muito abraço, bem Afonso. dele. Um abraço de verdade. Nos ajudou bastante lá, né? Fomos muito bem recebidos na cidade de Sorriso. E agora falando sobre o jogo, que é Sorriso, coisa Cidade de Sorriso, maravilha, maravilha ser chamada assim, Cidade de Sorriso. E aí, o que é que vocês acharam do jogo? O que é que vocês têm para comentar sobre a partida em si? Primeiramente, eu vou parabenizar o Ítalo e todo o futebol da Paraíba. Desde antes de entrar no programa, eu já era admirado desse projeto. Tipo, para nós que somos universitários, muito grande o que a gente está fazendo, e parabenizar. Parabéns. Obrigado. Espero que a gente continue assim. Obrigado. Que a gente continue assim. Eu já tive meus ganhos e creio que todos estão tendo o seu. E para falar do jogo, foi bem claro, muito claro, da partida em si, que um time se deslocou da sua cidade para trazer a decisão para cá, e o outro com as suas possibilidades, com o seu estilo de jogo, jogou para ganhar, para matar, casa, né? E vencer em casa. É exatamente isso. E é isso mesmo que aconteceu. O Botafogo foi claramente com a postura mais reativa mesmo, mais de se defender. E foi o que aconteceu no jogo. Primeiro tempo inteiro, as principais chances, não só no primeiro tempo, na partida inteira, as principais chances foram do Souza. O Botafogo chegou pouquíssimas vezes, tanto é que na própria reportagem não tivemos muitos momentos de chances claras para o Botafogo. Acho que a chance mais clara que teve foi um cruzamento ali na pequena área, que o Riquelmo chutou fraquinho ali. Acho que foi a principal chance do Botafogo, e o Fuso defendeu, né? O que me marcou muito foi ver o Henrique Dourado tendo que buscar a bola lá na defesa, segurar a bola. Ele é um cara que faz o pivô, né? Segura bem a bola, mas ele segura bem na frente. Ele, no campo, depois de um escanteio, de um cruzamento do ataque do Dino, ele tá lá atrás, segurando a bola para defesa. É meio de se analisar. Ele que já não tem mais aquela idade, aquela jovialidade para estar subindo e descendo o tempo inteiro. Ele saiu no segundo tempo cansadíssimo. Sim. O Dourado tá tendo que, como o Botafogo não tá utilizando um camisa 10 clássico, camisa 10, um armador de ofício, né? Aí o Dourado tá vindo que jogar como se fosse um armador, saindo para armar o jogo como se fosse um falso 9. Não é muito estilo dele, né? Exatamente. É um pouco desconfortável para ele jogar nessa posição, claramente. Eu não sei o motivo do Bursi não estar utilizando muito o Bruno Leite. Eu acredito que ele possa fazer essa função, né, de clássico camisa 10. Tanto é que o Botafogo está ainda atrás de quase fechando com o camisa 10 de ofício, que a gente vai falar mais pra frente, né? Eu acho que muito para desafogar o Henrique Dourado, né? Porque imagina, você tem um 9 da qualidade de Dourado, e quando tem uma bola para a área, um cruzamento aéreo, rasteiro, o cara não tá na área porque ele teve que armar, tava no meio campo para armar a jogada. Era justamente esse ponto que eu queria chegar. O Dourado precisava descer para receber a bola, para construir a jogada, muito parecido com o que o Gabriel Barbosa fazia no Flamengo, né? E aí ele precisava descer, isso que não é uma característica do Dourado, precisava descer para receber a bola, para armar a jogada. Abria nos pontas, os pontas iam cruzar, não tinha ninguém na área. Porque o Dourado estava precisando suprir essa falta do meio de campo, né? Pelo que eu assisti também, era falta de qualidade mesmo de alguém dominar a bola e passar a bola. O Souza ganhava todas, mérito muito do Souza. Ele ganhava todas as bolas, e quando o Botafogo tinha a bola, ele não sabia, não trocava um passe. Quem tá jogando como um armador do Botafogo é o Guilherme Santos, né? Mas eu acredito que não seja o jogador mais adequado para ser o clássico camisa 10 do time.
sabe? Ele é um ótimo jogador, claro, mas eu vejo ele mais como um armador aberto do que um clássico camisa 10, que vai orquestrar o meio de campo do Botafogo. Então, eu acho que o Botafogo perdeu o jogo, além da postura, que eu não achei adequada, lógico. Lá no Marizão, o Botafogo tinha que jogar mais recuadinho e tudo mais, mas eu achei que se recua até demais, que não é a tática que o Bursi usa geralmente. Mas, falando sobre o Souza agora, né, a gente já falou sobre o Botafogo, o Souza é totalmente oposto do Botafogo. O Souza começou o jogo com todo o gás que tinha, né, para tentar abrir o placar logo cedo. O Souza muito organizado taticamente, sabendo o que tinha que fazer. O Paulo Foiani sabe muito bem armar esse time. Os jogadores seguem taticamente à risca o que o Foiani passa no treinamento. E o resultado saiu com a vitória, né, do Souza no primeiro jogo. O Souza não tinha uma sequência muito boa nos últimos jogos. Na quarta-feira venceu o Fortaleza na Copa do Nordeste com 2 gols do Luan. E agora, eu acredito que a equipe ganhou moral, né? Após a vitória do Fortaleza, conseguiu essa vitória no Marizão contra o Botafogo. Sim, é isso. E foi uma partida, assim, tecnicamente boa, assim, do Souza, porque engoliu o Botafogo. Né? O Botafogo jogou muito abaixo e o Souza jogou muito bem. O Souza, que tem peças de destaque, como o próprio Luan Rodrigues, né, que fez Jesus contra o Fortaleza, acabou tendo uma partida um pouco mais apagada ali contra o Souza, mas ainda criou algumas chances. Tem o Iranilson, lateral direito, que é motorzinho, tá em todo lugar. Que cruzamento do Iranilson, né? Que cruzamento, com a mão. Sim. E aí sobe pra atacar, desce pra defender e não cansa, né? A velocidade pura, ele sai atrás, chega na frente e é impressionante o quão bem fisicamente o Iranilson está. E foi uma sacada muito, como a gente tá falando de posturas, foi uma sacada muito do Souza. Porque o Souza percebeu que tinha mais volume, percebeu suas necessidades no campo, viu que finalização não estava dando muito certo. Foi junto com a torcida, né? Junto com a torcida. E com o Iranilson, a gente vê, o Iranilson já estava muito presente no primeiro tempo. Ele viu que a defesa do Botafogo, os jogadores do Botafogo não estavam conseguindo marcar o Iranilson, ele era mais bola, mais triângulo, mais abertura. É tanto que antes do gol do Pedro Lima, o Iranilson já tinha cruzado umas 3 bolas e coisa que eles já estavam vendo que era necessidade, estavam repetindo. E acabou que em uma, de tanto bater, uma hora. Sim. Mas tem aquela também, né? Enquanto um bate e o outro, e se não fazer, o outro faz. Mas acontece que o outro não estava querendo fazer. Não teve esse perigo. E aí eu não sei porquê, uma opinião um pouco mais pessoal, eu não sei porquê da insistência no Gustavo Ramos no ataque pela ponta direita. Acho que não é um jogador que vem em uma boa fase, não vem entregando muito jogadas de ataque. Mas ele pode ser aquele jogador que fisicamente sobe, que volta também, que ele tem um gás a mais, mas acho que produzindo jogadas não está dando certo. Não sei por que não começar com outro jogador, talvez puxar o próprio Guilherme Santos para a ponta, colocar o Bruno Leite para jogar no meio. Acho que são alterações que poderiam ter acontecido até durante a partida mesmo, né? Mas a gente vê que realmente foi um Botafogo inferior, um Botafogo que não saiu para jogar, e aí vem aquela história que não consegue jogar no gramado Marizão, porque o gramado não é bom. Mas né? Sim, mas foi um Botafogo que já jogou no Marizão nesse próprio ano, nesse próprio Campeonato Paraibano. Venceu, certo, dos times reservas do Souza, dos reservas de Souza, na verdade, e aí venceu por 2-1, mas é um time que poderia ter usado esse tempo, já conhecendo o gramado, jogando nessa própria temporada, para se adaptar até lá, para pelo menos chegar sabendo o que fazer quando chegasse no gramado Marizão. Não é um gramado que permite você trocar bons passes, fazer jogadas técnicas de triangulação, não é um gramado tão bom assim. É um gramado que você vai jogar a bola no alto, vai fazer cruzamento, vai jogar no lançamento, porque é o que dá para fazer lá. E o Souza faz isso muito bem, já está acostumado, né? Inclusive, tem um tweet do presidente do Souza, Aldeone Abrantes, que diz o seguinte, abre aspas, uma pergunta que não quer calar. Porque todo time que perde na La Bombonera, né, como é chamado o Marizão, é culpa do gramado, mas só quando perde. Aí fecha aspas, e um possível torcedor aqui responde, Aldeone, convenhamos, todos nós temos que admitir que o Souza hoje foi o único time que quis a vitória e mereceu ganhar. Mas o gramado do Marizão é horrível. E aí Aldeone responde o seguinte, você com certeza não conhece o gramado. E aí eu entendo, claro, o Aldeone querer defender o próprio patrimônio, né, o gramado, mas é inegável que
o gramado do Marizão não é bom. Não oferece ótimas condições para se praticar um futebol. E aí, realmente, no fim da primeira partida, que o Botafogo venceu, ainda na primeira fase, os jogadores reclamaram sim, o Marizão, mas acho que também falta do Botafogo uma preparação maior, já sabendo que ia enfrentar novamente essas condições e agora mais difícil ainda com o time titular do Souza. É muito raso falar que tem uma falácia, né? O Souza ganha no Marizão porque o gramado é ruim, o gramado é esburacado. Eu acho que é muito raso limitar a força do Souza no Marizão só porque o gramado é ruim, né? O Souza, time taticamente muito bem armado pelo Foiane, jogadores ótimos, um elenco que consegue estar suprindo a temporada do Souza, né, até agora. Então, muito raso falar que o Souza tem essa força no Marizão por conta do gramado ruim, entre aspas. Lógico, o gramado não está nas melhores condições, né? Mas isso não é desculpa, entre aspas, lógico. O ideal é sempre ter gramado ótimo. Não é desculpa da atuação que o Botafogo teve no domingo. Porque realmente foi um jogo muito abaixo do que o Botafogo tinha na sequência. Seria desculpa se o Botafogo tivesse jogado bola, né? Tivesse entrado em campo e falado, não. E realmente a gente vê que o problema tinha sido o campo. Mas não foi. Foi o Botafogo não jogou. E falta um pouco do aldeão e um pouco de senso crítico, né? Olhar realmente, se todo mundo vem aqui e reclama do meu tapete, então eu vou botar realmente um tapete aqui. E já existem planos, né, planos. Ele promete que o Marizão merece ser um estádio de Série A. E merece. O merece. A população de Souza merece. Mas é uma realidade, então. Foi muito mais do que o Janu falou. Se faltou o Botafogo se preparar mais para esse jogo. Eu achei que realmente foi uma falta de preparação. Sim. O Botafogo foi com a estratégia clara. Futebol é um jogo de estratégia. A estratégia do Souza foi superior. Todos os méritos ao dinossauro. Mas o Botafogo realmente muito inferior tecnicamente. É um jogo realmente apático do Botafogo. Que acho que se perdeu. E acho que acaba resgatando também vem trazendo de volta aquele sentimento da torcida, né? O time chegando na final novamente. Aí, mesmo que venha vindo de uma ótima fase recentemente, nos últimos jogos, exatamente. E aí perde numa final, a torcida já fica de novo com aquele sentimento de apreensão, né? Querendo ou não, é inevitável o torcedor não ficar desse jeito. Então, desde 2019 com essa sensação. Eu acho que não é. Foi um jogo abaixo, mas acontece em jogos abaixo, faz parte do futebol. Um time pode ser superior a outro, como aconteceu no caso do Souza, que foi superior ao Botafogo. Mas acho que é um jogo ruim. Não quer dizer que tudo vai voltar a ser ruim, como havia sido nas últimas temporadas. O Botafogo que desde 2019 não ganhou o Paraibano. Mas eu acho que vamos segurar, manter uma calma para a torcida do Botafogo, porque eu vi muita gente realmente pensando, meu Deus, o Botafogo vai fazer isso de novo. Eu também não... Vinha conquistando um trabalho de confiança, né, com a SAF. Eu creio que foi só um jogo. Foi um jogo, ele não entrou sabendo. Tipo, o outro time, como eu já disse, tem 11 jogadores, né? Eles também não vão simplesmente entrar e esperar. O complicado é que foi um jogo atípico logo numa final, né? Exato. Esse é o problema. É uma final. Final é se você errar uma bola, você tem o caso do grande Andreas Pereira na final da Libertadores, decidiu uma partida. Então, tipo, às vezes um jogador influencia o jogo inteiro. E ali foi coletivamente, claro, mas acho que pode ser que os jogadores não tenham entendido, não estavam num bom dia, mas eu creio que aqui aqui com o Almeidão lotado, eu creio que o Botafogo não vai jogar daquela maneira. Não é a identidade do Botafogo jogar reativo e esperando os outros, até porque tem que ir para cima. Aproveitando para falar de jogadores, né? Diego falou sobre jogadores que podem desequilibrar negativamente, né? Falar sobre... Eu acredito que ninguém esperava que logo numa final o Souza tendo jogadores como Iranilson, Diego Ceará, Ian Augusto, Luan Rodrigues. Quem iria marcar o gol da vitória seria o jovem Pedro Lima. Primeiro gol dele como profissional. E o gol numa final do Campeonato Paraibano. Saiu emocionado. Importantíssimo, né? Foi mais uma das grandes histórias que o Campeonato Paraibano está proporcionando pra gente. Sim. Muito legal essa história. Várias, né? Teve várias esse ano, histórias emocionantes. Marcelo Santos com o Pombal, de Mandacaru, agora o Pedro Lima, teve o Robinho com o Nacional também, saiu, voltou, salvou o Nacional do rebaixamento.
É um campeonato paraibano que vai ficar guardado no coração de todo mundo que acompanhou, né? Eu acredito. Tá chegando no final, já tá doendo o peito aqui. Tá ficando mais emocionante ainda, Sim. porque se essa for igual eu projetei no jogo de volta, o Botafogo empata e a gente vai pros pênaltis, vai ser uma disputa de pênalti, tipo, de 2 goleiros, que também o Wallace também tem uma história, mais uma história. Sim, é a história do marcante. Wallace também, né? E vai ser uma disputa grande, porque Bruno Fuso é um grande goleiro, e vai ser eu creio que vai ser uma disputa de goleiros essa. E o próprio Wallace, que também brilhou na Copa do Brasil Sim, contra a Portuguesa, sim, né? sim, Na disputa sim, de sim. pênaltis. Tem tudo pra. Se for pros pênaltis, tem tudo pra ser 50-50 emocionante. Então vai ser, Sim. vai ser muito legal. Mas Só quem não quer é as torcidas, né? Que vão. sim, aí a Vai ser torcida teste pra cardíaco. realmente é de se ficar nervoso. Mas uma tem que ser campeão, né? Uma tem que ser campeão. E quanto mais emoção possível, melhor. Eu creio assim. Mas ainda sobre o jogo de Souza, no jogo da ida, realmente uma festa linda da torcida. Um jogo assim, nível técnico um pouco baixo. Foi um jogo bem amarrado. Hora ou outra chegava o Souza, hora e nem outra chegava o Botafogo. Muito raro as descidas para o ataque do Botafogo. Algumas substituições assim, que a gente pensa assim, que talvez não fossem melhores. Claro, o técnico sabe o que está fazendo, mas a gente também tem que ter as nossas opiniões, né? E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham que faltou mesmo para o Botafogo para conseguir pelo menos arrancar um empate, já que para o Souza foi perfeito. 1-0 numa final é goleada, né? Eu acho que faltou no Botafogo um pouco de constância tática, né? O Botafogo tinha uma forma de jogar pré-definida já pelo João Bursi nos últimos jogos, contra o Concórdia, contra o 13 na semifinal. Do próprio Portuguesa. E Portuguesa foi também. até São Paulo e jogou bola Sim, contra o sim. Portuguesa. Até porque contra o 13 lá em Campina Grande, o Botafogo não jogou recuado igual jogou contra o Souza no domingo. O Botafogo foi pro ataque, tanto é que venceu. Então eu acredito que falta pro Botafogo mesmo continuar jogando da forma que estava jogando. O meu campo não apareceu do Botafogo, o Thalisson, o Gama não foram bem na partida. E acabou, o meu campo do Souza foi engolindo o do Botafogo. E como sabem, né, o meu campo, pelo menos para mim, é a parte primordial do campo, porque que leva a bola pro ataque. leva a bola pro ataque e pra defesa também. Então, perdendo o meu campo, praticamente você perde a partida. Eu acho que faltou. O principal problema do Botafogo no domingo foi essa questão tática mesmo. Lógico, alguns jogadores também que não estavam performando muito bem, mas eu acho que a tática prevaleceu para. Mas mesmo quando um time tá com um jogador, 2 jogadores mal na partida, com a tática, com o entendimento da partida, ele não sofre tanto. Meu caso também, eu tava tentando pensar qual o porquê qual seria melhor a tática para reverter isso, mas tipo, a pessoa não sabe porque o jogo inteiro foi ruim, não tem uma virtude para o cara se apegar e dizer, não, se eles tivessem trabalhado mais isso, ou tivesse puxado mais para esse lado, seria mais emocionante. Eu creio que seria ter botado a bola no chão e falar, vamos jogar a bola. Não teve. A verdade é que o Souza fez isso, colocou a bola no chão e falou, vamos jogar a bola. É um time treinado, é um time consolidado já. O trabalho do Foiane é impressionante. E é um time que a gente comenta aqui, não é um time que tem grandes nomes famosos, mas é um time organizadíssimo, de uma inteligência tática, Esses caras não foram contratados à toa. Esses Sim. caras estão ali porque sabem que a galera confiam no potencial. Outro assunto que foi muito discutido também, nas semifinais foi discutido, né, mas veio assim acontecer mesmo de forma concreta na final, que foi a utilização do árbitro de vídeo, né? Sim. O VAR, que foi o seguinte, o que acontece? É uma questão polêmica. Teve o VAR nessa partida de ida, só que é o seguinte, Botafogo e Souza solicitaram a FPF o VAR, só que a FPF bancou apenas a tecnologia, ou seja, equipamentos, a tecnologia lá, tal. Só que salários de árbitros, que eram quadro FIFA, né? Foram todos pagos pelos clubes, no caso pelo Souza, né? Deve pagar o jogo de ida, o Botafogo deve pagar o jogo de volta. Então, segundo o próprio presidente Aldeone Abrantes, que postou também no seu Twitter, no atual X, né, o X, foram R$78 mil de despesas com arbitragem.
Aí eu te pergunto, Januário, qual é a premiação do Campeonato Paraibano que a FPF entrega ao time campeão, o semifinalista, dos times participantes? A premiação concreta não há, em Não dinheiro. O que acontece é uma classificação ali para a Copa do Nordeste, no caso do campeão. Sim. Acho que gira em torno de uns 4 milhões de reais Sim, de sim, participação. Mas assim, premiação pelo próprio campeonato não existe, né? Só se classifica o campeão para Sim, isso vai pra Copa do O Nordeste. vice vai para pré-copa. Pré-Copa do Nordeste. A quantia, o pique só cai pro campeão, para quem vai Não, direto. a FPF não dá nem pix. Não é, eu sei, não. sim, Eu tô sim. falando do Campeonato Paraíba, da Copa do Nordeste. Quem vai pra pré-copa não recebe nada também. Não, se passar, fica na fase de grupo, recebe, pô. Entendi. Mas, e aí acabou que na final, isso aí que é engraçado, né? Quando foi solicitado nas semifinais, não foi acatado o pedido, e aí teve algumas polêmicas, aí na final do jogo de ida não teve nenhuma polêmica, a arbitragem limpa, nem nenhuma crítica muito forte à arbitragem, mas acabou não precisando. Mas chama a atenção um fato curioso, que no VAR, o VAR não tinha cabine. Era um monitor exposto, ao sol, uma tecnologia sozinho. exposta ao sol, à chuva, e se chovesse, Se chovesse, não ia ter VAR, era Não ia ter. 78 mil à toa. E aí a gente ficava até assim, meu Deus, foi 78 mil reais numa mesinha com um monitor em cima, assim. parece que foi, vocês estão pedindo, então toma aí. Sim. Eu perguntei da premiação, Januário, só porque eu acho um absurdo um torneio que não tem nem a premiação em si definida da federação. O clube vai ter que desembolsar quase 100 mil reais para ter, ser justo, pra só ter o por mínimo amor. de uma arbitragem correta, para não ter polêmica numa final de campeonato paraibano. Para mim isso é algo inimaginável. Que teve que ser uma arbitragem externa. Sim, Rafael Claus. Sim. Rafael Claus teve que ser o árbitro dessa partida porque, segundo os presidentes, né, dos clubes, a arbitragem paraibana não era qualificada o suficiente. para apitar esse jogo. Mas mais uma das críticas que fica, né? Mas vocês acham que realmente a Paraíba não tem uma arbitragem boa? Pelo menos um árbitro ou uma árbitra que tivesse capacidade de apitar? Eu acho que a Afro Rocha teria condições de apitar essa partida, mas eu acho que por tantas polêmicas de arbitragem que teve nesse campeonato, né, o decorrer desse campeonato, para evitar mais confusões, quiseram pegar um árbitro nível CBF, logo para FIFA, né? FIFA apitou a Copa do Mundo. Exatamente, Rafael Claus. Eu acho que para evitar essas confusões, eu acho que preferiram colocar logo o Claus para... Sim, tanto ele deixa mais o ambiente mais calmo também, porque é um cara mais Respeitado, experiente, né? respeitado, mais de fora, apitou grandes jogos. Aí isso também passa um pouco mais de seriedade. Mas o que a FPF está fazendo para elevar o nosso nível de arbitragem paraibana? Tipo, é uma pergunta também para se fazer. O que eles fazem para isso? Tipo, tem curso, essas coisas? Porque eu realmente eu não tenho base nenhuma para falar sobre isso. Por mim, eu acho que a gente tem Afro Rocha e Rutiana. Eu também gosto da arbitragem de Rutiana. Eu acho que eles poderiam sim apitar. Eles pecam como todos os Sim, eu vejo os lances tipo, que saem polêmicas e tal, é lances tipo, que gera discussão. Eu acho que eles teriam sim capacidade de apitar essas finais. Agora acho que atrapalhou um pouco. Claro, a gente já vem tendo algumas temporadas de arbitragem de fora nas finais de Paraibano. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas acho que o que atrapalhou um pouco, talvez esse ano pudesse ser diferente. Mas aquela polêmica na semifinal, o jogo Botafogo 3, acho que acabou ali qualquer chance nessa temporada, nesse Campeonato Paraibano, ter uma arbitragem daqui, do próprio estado. E aí tiveram que trazer o Rafael Claus lá de fora para apitar o jogo de ida, e vamos aguardar quem vai vir apitar o jogo da volta, que também deve ser ano passado externo. O jogo de volta foi Daronco, né? Antes do Daronco. Sim. Será que ele vai vir de novo? Vamos esperar, né? Eu acho que não tem tantas opções assim de árbitros muito melhores no cenário brasileiro também. Acho que é um problema da arbitragem brasileira no geral, não só da paraibana. São poucos que se destacam. Né? E, inclusive até o próprio Klaus tem algumas até o próprio Daronco, críticas, o próprio Daronco. Como eles não trazem como se não tivesse erro, tá ligado? Exatamente. E aí acho que chega no momento de palpitar. Eu queria saber de vocês, como é que vocês acham que o Botafogo vai jogar no Almeidão? Como é que vocês acham que o Souza vai se comportar no jogo da volta? E quem será que vai sair com o título? E como vai ser, né?
Diferente do Botafogo, que foi ao Marizão, né? Com o intuito de defender, tentar levar o jogo, trazer o jogo para o Almeidão, eu não acho que o Souza vai sentar totalmente nesse resultado. Eu acho que o Souza tem tudo para, lógico, ficar recuadinho na dele, esperando uma oportunidade de sair no contra-ataque, mas não 100% recuado. Não é característica do time do Foiane fazer esse tipo de atuação. Até mesmo quando jogava fora, jogou contra o CRB lá em Alagoas, jogou contra o Vitória lá no Barradão. Não foi um time que ficou sentado em cima do resultado. Tentou sair, tentou marcar no contra-ataque, tentou desenvolver o que foi trabalhado nos treinamentos. Eu não acho que o Souza se engana quem pensa que o Souza vai fazer sentar no resultado, furar a bola e tudo mais. Não. O Souza joga a bola, o Souza vai tentar jogar a bola no Almeidão, lógico, mais recuado, esperando o contra-ataque, o momento certo de sair, mais calmo. Não tem por que ter essa pressa toda e tem que jogar o seu jogo com essa diferença que já ter o regulamento embaixo do braço, já ter a vantagem. Em comparação, o Botafogo vai ter que sair muito pro ataque. O Botafogo vai ter que... O Borussia vai ter que dar um ânimo nesses jogadores, né? A viagem foi cansativa de volta para João Pessoa. E algo que joga a favor do Botafogo é que o Souza vai jogar contra o Ferroviário lá em Fortaleza, na quarta-feira, né? Sim, no dia que vai sair esse programa. E partida decisiva, né? Partida decisiva. Pode valer a classificação. Isso, exatamente. Aí o Botafogo tem que usar isso a favor, né? Vai jogar em João Pessoa. O Souza vai para Fortaleza, depois vai para João Pessoa para jogar a final dos jogos decisivos. Então isso pode pesar a favor do Botafogo. Mas referente à forma de jogar, eu acho que o Borussia vai montar um time muito ofensivo. Ele já estava usando 4 atacantes, né? O Guilherme Santos vai ser recuado para ser um meia armador. Vamos ver se ele vai estar utilizando essa mesma formação. Mas a tendência é o Botafogo indo para o ataque com ímpeto inicial e também até o final do jogo com o decorrer da partida, e o Souza tentando sair no contra-ataque. Prevejo um grande jogo no Almeidão. O grande jogo já está sendo, né? O Souza já está Souza e Botafogo está sendo já está sendo uma grande final, está tendo muita emoção. E eu creio muito que o Souza não vai ter a mesma postura que teve o Botafogo lá no Marizão. É um time que sabe jogar com a bola nos pés e sabe trabalhar a bola. Eu creio que vai manter mais, vai trocar mais passe, vai tentar trocar mais passe e vai manter a bola para tentar envolver o Botafogo, porque o Botafogo precisa sair para empatar o jogo. E não é viável deixar a bola com o Botafogo. Eu creio que o Souza vai ficar mais com a bola, porque se eles fizerem um gol, aí sim eu creio que o Souza poderia recuar. Eu ainda continuo com o meu palpite que vai ser 1-0 o Botafogo, mas vai ser tipo... Não tem como. Palpite difícil, em si, né? Palpite em si eu confesso que não tenho. É porque tá muito aberto ainda. Sim, mas vocês vão ter que ter, porque eu vou perguntar. eu vou perguntar. Antes eu quero só falar também como é que eu acho que vai ser o jogo. Eu acho que vai ser um Souza reativo, não é uma retranca, não vai ficar... estacionar um ônibus na frente não vai do furar a bola, não vai... do FUS, né? É isso. E aí... Mas vai ser um Souza que vai sair jogando, vai saber jogar. Eu sei que o Souza se comporta muito bem taticamente. É um Souza que tem qualidade técnica também para conseguir se defender do Botafogo, ao mesmo tempo que vai jogar no contra-ataque, vai mandar os pontas correrem. O próprio Irã também, né? Sim. Vai mandar o Irã correr, o Irã vai correr bastante nesse jogo. Mas acho que também, pelo lado do Botafogo, não é a situação de desespero ainda. O Botafogo tem ali... Dá para conseguir, sei lá, tentar fazer um gol no primeiro tempo, para tentar empatar o cenário. E aí vai jogar a favor da torcida. Quer dizer, ano passado foi a mesma coisa, né? Acabou dando no que deu. Mas, como eu disse, vejo um cenário diferente esse ano. Pode ser que o Botafogo jogue bem novamente, jogue como jogou o primeiro tempo contra o 13, lá no Amigão, em Campina Grande. E pode ser que o cenário é diferente, sim, é um jogo sim realmente aberto, para mim 50-50 ainda, nada decidido, mas se for para os pênaltis temos disputas boas. É um jogo 50-50 ainda com adendo que um está na frente. Sim. Mas eu 50% no sentido de 50-50 no sentido de equilibrado, tudo aberto. Eu acho que por mais que o Souza tenha... Não é difícil do Botafogo fazer um gol e... Não, lógico. Por mais que o Souza esteja com a vantagem, né, do 1-0,
Eu acho que, como falei, o Souza vai ter um jogo hoje, no momento que sair esse vídeo, né? Contra o Ferroviário na Copa do Nordeste, jogo decisivo. Eu acho que isso vai pesar muito, porque o Souza não pode simplesmente abrir mão da Copa do Nordeste. O Souza tem chances de classificação reais para a próxima fase da Copa do Nordeste. Mas Então, o negócio é que o Souza vem poupando na Copa do Nordeste. Parece não estar assim tão empenhado em focar na Copa do Nordeste. porque até quarta-feira passada o Souza estava praticamente eliminado da Copa do Nordeste, né? Aí hoje tem chances Aí reais de classificar agora, também. E outra, a primeira, não sei, creio eu que seja a primeira vez na história que o Souza vai ganhar 2 campeonatos, tem a possibilidade de ganhar dois pode ganhar campeonatos dois campeonatos paraibanos seguidos. seguidos. Inclusive, Isso seria histórico para um fato que favorece ao Souza é que o Souza nunca foi campeão paraibano no Marizão. Então, é mais uma decisão fora de casa. Trouxeram pra cá, o histórico é bom, né? São 3 títulos, vai em busca aí do Tetra, e nenhum desses foi no Marizão. Então, é mais um caso que, misticamente falando, favorece ao Souza e desfavorece ao Botafogo, né? Que perdeu também no ano passado aqui, também numa disputa de pênaltis. Né? Mas se vocês fossem Paulo Foiani, vocês iriam poupar para o jogo da final da Copa do Nordeste, da Paraibano, perdão, ou iriam também focar na Copa do Nordeste? Eu ia com tudo pros dois. Arriscado. Da quarta pro domingo, são 3 dias de descanso. Assim, descanso vai ter o tempo da viagem. Porque Fortaleza faz 3 dias de intervalo entre um jogo e outro. Eu ia com tudo pros dois. É tudo nada. É mais dinheiro se classificar na Copa do Nordeste. Mais um título para o Campeonato Paraibano. Mas aí temos que ver. O Souza, ele precisa ganhar do Ferroviário para passar? Sim, precisa ganhar. Porque se fosse um empate, eu diria que dava porque tá tudo muito embolado. Tá tudo muito embolado. Souza. Precisava empatar. É só administrar o primeiro tempo, se eu ver que é porque depende muito do jogo. Sim. Muito do jogo. O jogo fala muita coisa. E chegando aqui também vai ser outra coisa. Dois times totalmente diferentes que ele vai jogar contra. O Botafogo joga de um jeito e o Ferroviário, creio que joga de outro. É nessas horas, Januário, que o ônibus do Souza faz diferença. Aí vem, mas o ônibus não ganha jogo. Ônibus é conforto. Conforto permite um maior descanso, né? E aí, quem não tem ônibus, fica atrás. Quem tem ônibus é campeão. Voltamos confortáveis de Souza para João Pessoa, inclusive. Sim, voltamos. Mas não foi no ônibus do Souza, não. Quem dera fosse. Teve companheiro que foi até pra aula no outro dia. Assistir até a aula de Everton. Um abraço, professor Everton. Pois é. E aí, então, agora sim, eu quero os palpites certeiros desse jogo de volta da final em si, quem campeão, como vai ser campeão. Ítalo que tá com a mística dele. Bem, como eu falei no off aqui, eu acho que neste jogo o Botafogo vai vencer o jogo em si, o segundo jogo, mas vai ser por um gol de diferença, 1-0, 2-1. E aí, eu falei, os meninos riram de mim, a mística de Bruno Fuso meu amigo, vai aparecer, vai decidir mais uma vez por Souza. E para manter o meu palpite lá do início do podcast, o primeiro programa da gente, o Souza vai ser campeão paraibano e queremos algum integrante do Souza aqui para contar a história desse campeonato pra gente. A mística existe, mas mística não ganha jogo, não é futebol de bruxa, aqui é futebol concreto, praticado dentro do campo, né? Mas, de toda forma, não existe a mística, né? A mística tá aí, favorecendo. Bom. Mas eu acho, pra mim, meu palpite, eu vou palpitar primeiro nessa, porque eu quero deixar o palpite final pra Diego. O meu palpite é que o Botafogo não vai ter uma vida fácil no Almeidão. Vai conseguir ali fazer um gol ainda no primeiro tempo, vai fazer o outro no segundo e sair campeão direto sem precisar de pênaltis. Meu palpite é esse. 2-0? Como eu disse no vídeo que a gente postou, foi 1-0, foi 1-0 lá em Souza, eu acertei. Acho que foi o único, né? Foi o único. E aqui, como eu falei do jogo, o Souza não vai jogar reativo, o Souza vai jogar a bola, mas eu creio ainda que não, pra cima não vai. Não é assim também. Porque pra ir pra cima vai se abrir. Eles não vão dar essa peteca. Eles vão ficar com a bola, creio eu.
Mas eu creio muito que o Botafogo, mesmo assim, mesmo com dificuldades, vai conseguir empatar, porque por causa dele vai estar em casa com a sua torcida, vai conseguir empatar, vai para os pênaltis, vai brilhar os goleiros, mas quem vai brilhar mais vai ser Bruno Fuso. Então, nos pênaltis... E vai levantar, a taça, porque ele é o capitão do time. Então, nos dois palpites de vocês, dá Souza nos pênaltis. Dá brilho de Bruno Fuso. Brilho de Fuso nos pênaltis, Souza nos pênaltis. A gente tá confiando. Eu tô na mística Estamos na mística. Então, tá todo mundo mistificado aqui. Chega segunda-feira, a gente tá aqui pra gravar. Pior que esse negócio de mística, quando pega, não sai mais não. Viu? É difícil. A gente vê aí muito time com situações místicas difíceis, né? Sim. E agora eu queria falar um pouco sobre outro assunto. Acho que a gente já palpitou sobre a final, já deu um resumo de como foi o primeiro jogo. Agora eu queria falar de contratações. Mercado da bola. Entrando numa segunda parte do programa, Ítalo, resgatando o assunto que Ítalo falou do meia que o Botafogo está buscando para ocupar aquela função de camisa 10, existe aí uma negociação quase 100% fechada com o meia Camilo, né? Aquele que passou pelo Botafogo, que chegou à semifinal da Libertadores, né? Com o Foi Botafogo nas quartas, né? Sim, eliminado saiu pro Grêmio, isso. Olha aí. E aí foi um jogador que fez aquele gol de bicicleta contra o próprio Grêmio também. Sim. E aí que estava no Figueirense, né? Jogou aí, já foi treinado pelo Bussi, que é o atual treinador do Botafogo. Estava no Figueirense, estava no banco e é um jogador de 39 anos. Uma operação polêmica que vem por empréstimo, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Pra mim não faz muito sentido não a contratação do Camilo, lógico. Tendo toda a classe, qualidade dele, lógico, é inquestionável, né, a qualidade do Camilo, mas 39 anos, vindo de empréstimo ainda, ele era reserva do Figueirense, que vai ser rival do Botafogo na Série C, inclusive. Eu não acho que seja uma boa contratação do Botafogo. Por que não ir atrás de outros jogadores, até dentro do mercado paraibano mesmo, sabe? Não faz muito sentido a contratação do Camilo. Lógico, posso queimar minha língua aqui e o Camilo jogar muito, ser decisivo pro Botafogo na Série C, na Série C e também na Copa do Brasil, mas não é uma contratação que me empolga e também eu acredito que o torcedor do Botafogo não esteja muito empolgado. Lógico, vai ter toda a mídia, né? O Camilo é um jogador midiático, folclórico. Inclusive vi páginas do Botafogo perguntando: vai vender a peruca do Camilo no Almeidão? Sim, eu vi isso. Vai vender. Mas não acho que em bola em campo, eu não acho que tende a ser diferente, igual era em anos anteriores. Agora eu vou opinar por último. Vai. Pode. Porque assim, faz anos que eu ouvia falar desse Camilo. Eu não sabia nem que ele tava mais jogando bola, pra falar a verdade, não vou mentir. E, tipo, minha opinião sobre essa contratação é uma coisa que o futebol paraibano, no geral, faz a roda. Eles não falam o porquê. O porquê que está contratando o Camilo? Ele está vindo falar, ele é só porque eu confio nele ou ele vai ter uma função no meu time? Ele chega para ser responsável ele vai pela ser camisa titular. 10. Quantos jogos ele vai jogar? Tem 39 anos, a temporada é longa. Se lesionar, demora mais para recuperar. Mas não faz isso porque ele é empréstimo, entendeu? Sabe? Ele não vai ficar no Botafogo. A tendência é que não fique no Botafogo. Isso é pior ainda. Sabe? E, tipo, a gente tem jogadores no futebol paraibano que se destacaram e poderiam jogar na função dele. Então, Sim. tipo, não tem. É melhor apostar. Falta de explicação. É melhor apostar num jovem que já jogou, conhece o tem futebol mais lenha pra paraibano. queimar. Isso, do que no Pode Camilo, criar né? identidade com o próprio Botafogo, ser um jogador folclórico, de sempre lembrar, dar mercado pra ele, já que vai jogar a Série C. E o Camilo, tipo, vai 40 anos nas costas, já jogou em todos 39, os times. né? 39. Jogou em muitos times já. Qual é o âmbito da carreira também que ele tem para chegar aqui no futebol paraibano? Tipo, eu não vi nada que ele tenha postado e tal, mas ele já tem âmbitos. Não, minha meta é subir com o Botafogo para a Série C e eu vou fazer isso. Então, é isso que eu tenho muito a falar. Eu acho que eu espero estar errado, mas acho que é uma contratação um pouco equivocada, talvez naquele desespero por encontrar um camisa 10. O cara que é responsável mesmo por guiar o time, para gerir o meio de campo do time. Mas eu acho que trazer um jogador reserva do Figueirense, que está na mesma divisão do Botafogo, e que tem 39 anos de idade só por nome, talvez não seja o melhor caminho. Acho que eu vou muito na linha de raciocínio de vocês. Esperamos que dê certo, que ele possa vir para somar no elenco.
mas acho que, não sei, eu não tenho muita esperança, ainda mais que é por empréstimo. Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Uma contratação por empréstimo de um jogador que é reserva de um time que vai ser rival seu e que é de idade avançada, não dá. Eu acho que foi equivocado, dava para buscar um nome mais jovem e que esteja pelo menos atuando, né, como titular em um clube. E você não vê isso no próprio, falando de rival, você não vê isso no próprio Souza. O Souza não, você não vê o Souza contratando jogadores Só que já por nome, teve né? um nome passado para isso. São jogadores que se destacam no Souza. E eu digo que só por nome não é duvidando da qualidade do Camilo. O Camilo, ele foi um grande jogador, mas atualmente não vive aquela fase. O que é normal também, vai passando o tempo. Até porque tecnicamente ninguém duvida que o Camilo pode chegar e destruir, mas é porque com 39 anos... O físico já não é mais o mesmo. São raros os casos de jogadores que mantêm um grande nível depois dos 35, 38. A única exceção que eu me lembro é o Nenê. O Nenê continua jogando em bola demais, mas ele é exceção. 45 anos jogando na Série A. O próprio Fábio, mas também tem uma diferença, Fábio, tem uma diferença de âmbito profissional. É porque eles se mantiveram em alto nível. Sim, exato. Entendeu? Eles não estão... Depois que ele decai, fica muito difícil recuperar esse nível de volta. Então, assim, não é duvidando da qualidade do Camilo. O Camilo é um ótimo jogador, tem uma capacidade técnica incrível. E a gente já viu isso quando ele estava em alto nível. Se ele consegue fazer muito bem o papel da meiuca. Se fosse uns 10 anos atrás, aí aí seria a contratação, viu, do futebol paraibano. E aí, do Botafogo, por enquanto, ficamos aqui, né? Não tem, acho que, mais nenhuma movimentação por enquanto. Mas aí a gente entra no papo de 13, né? O 13 de Campina Grande, que anunciou o treinador Felipe Surian, que acho que para o 13, brincadeiras à parte, é uma contratação perfeita pela forma que ele saiu do seu rival, né? Do Botafogo, Felipe Surian, que já foi treinador do Botafogo. Tem uma história que ele saiu num jogo fazendo gestos obscenos, né, com as mãos para a torcida do Botafogo, e aí depois ele foi ainda treinar o time no outro jogo, mesmo sabendo que já ia sair, mas que para a torcida do 13 é tudo que eles queriam, um treinador que saiu fazendo gestos para o meu rival, para deixar o torcedor feliz. Mas a gente quer saber se o torcedor vai ficar feliz com o trabalho em si dele, né? Felipe Surian, o que é que vocês acham? Qual é a expectativa de vocês sobre o trabalho dele? O Surian, ele vai ter tempo, né, para treinar o 13, o início da Série D no dia 2 de abril contra o Santa Cruz. Mas eu confesso que a demissão do Martelotti, né, Marcelo Martelotti, ele, para mim, foi equivocada. Eu achei que não era um trabalho, lógico, esplendoroso, maravilhoso do Martelotti, mas devia continuar, sabe, no só 13. perdeu pro Botafogo. Perdeu a semifinal pro Botafogo, jogo de ida. E realmente eu não entendi a demissão. Pode ter sido por fatores externos, internos no caso, né, que a gente não tenha ciência. Mas eu acho que o principal problema do futebol brasileiro no geral é não dar tempo pro trabalho continuar, sabe? Um exemplo, lógico, eu não estou comparando o Marcelo Marcelotti ao Klopp, mas o Jürgen Klopp, na sua primeira período no Liverpool, né? No seu período no Liverpool, demorou um tempo para engrenar. Temos casos também no próprio futebol brasileiro, o Vojvoda iniciou mal o Campeonato Brasileiro, depois levou o time a Libertadores. No futebol brasileiro em si não tem muito tempo para os treinadores, né? Mostrarem suas táticas, seu trabalho. O Martelotti, ele passou o quê? 8 jogos no 13, foi demitido, sabe? Não faz muito sentido. Lógico, falando do Surian, treinador que já conhece futebol paraibano, agora vai ter a missão de levar o 13 para conseguir, né, esse acesso para a Série C, que é a única coisa que salvaria o time de não ter calendário em 2026, logo no seu centenário. Então o Surian vai ter um trabalho difícil pela frente. E o craque do time, Dione, o meia, camisa 10, que agora está confirmado para a continuação da temporada no 13, né? Na Série D. Na Série D. O 13 que vai jogar a Série D aí vai ter a participação confirmada do Dione, craque do time, que teve sondagens do ABC, né, de Natal. Teve ali, nenhuma sondagem jornalisticamente falando, oficial do Botafogo, mas aqueles rumores de torcida, de provocação, né? Teve aquela polêmica no jogo da ida contra o Botafogo no Paraibano, na semifinal do Paraibano.
E aí, acabou que ele vai ficar no 13 mesmo, já está confirmado. E é um grande reforço, né, para o restante da temporada. O Dione, para nível da série D, ele é um craque absoluto. Nível do Campeonato Paraibano também, ele não iniciou jogando, né, na partida contra o Alto Esporte no Paraibano, mas logo depois, o Dione, mesmo voltando de lesão, voltou com tudo, marcando gol, dando assistência. É um craque, é um jogador de nível elevado, né? Falando nível de Série D, nível do Campeonato Paraibano. E foi ótimo pro 13 manter ele, sabe? Referência, sabe? Dentro, fora de campo, as crianças adoram ele, os torcedores adoram ele. Também teve, né? Ele era... Alguns torcedores rivais adoram ele. Sim, por conta, né? Daquela expulsão contra o Botafogo. Mas eu acho que isso é a página virada, sabe? O 13 tem que focar na Série D. E o Dione vai ser muito importante para esse time. E também, né? Voltando a falar daquela polêmica do Dione no Botafogo e tudo mais, teve rumor. Eu acho que aquilo, eu acredito, seriamente, a gente tem informação, né, de pessoa dentro do Botafogo que isso não passou de rumor. Sim. E tudo mais. É mais coisa de torcida mesmo. Coisa de torcida, mas isso mexeu com o Dione. Claramente. Na semifinal entrou pilhado, acabou sendo expulso, saiu chorando de campo. Lógico, a torcida do 13 ficou irritada na hora, a torcida do Botafogo comemorou, gritou o nome dele. Gritou o nome do Dione, né? Mas eu acho que nenhum torcedor do 13 queria a saída do Dione. O Volta Redonda liberou ele, o Volta Redonda vai pra Série B, liberou ele. O jogador queria ficar no 13, recebeu propostas do ABC para jogar a Série C também, né? E agora ele vai permanecer no 13, vai jogar a Série D. E que bom que o futebol paraibano, que o 13, time tão tradicional aqui do futebol paraibano, conseguiu manter um jogador deste nível. Eu, particularmente, eu não tenho nada a acrescentar, já falou tudo. Concorda, né? A única coisa que eu tenho que falar é que eles acertaram muito e que o 13 precisa reformular mais ainda. Precisa de todo jeito subir, né? Pra não depender de mais ninguém, ter calendário no ano que vem. Que senão ficaria... Porque é vergonhoso uma cidade como Campina Grande ter dois times tão grandes e tradicionais como Campinense e 13, e o 2026 ano que vem nenhum dos dois times ter divisão garantida. E não, é uma vergonha. Eu não sei como o 13 vai ter que fazer para reformular esse elenco, para engessar e dar ânimos, para trazer a sua torcida também, porque a torcida está machucada, mas é um trabalho que eles vão ter que trabalhar durante o ano, e só no final do ano vamos comentar mais um pouco sobre. E aí também teve a contratação do 13, do jogador esquerdinho, né, que veio do Serra Branca, fez o Campeonato Paraibano, jogador de destaque também chega para somar nessa Série D. Jogador que vinha jogando, fazendo bons jogos, e que agora vai jogar no Galo da Borborema, né? O esquerdinha teve destaque no Serra Branca, né? Um time que teve vários destaques, ótimo time do Serra Branca, né? Jovem, por pouco não foi finalista, né? Do Campeonato Paraibano. E é uma movimentação interessante do 13. A gente falou aqui que era legal os times 13, Souza, Botafogo, que vão ter calendário agora, né? No restante do ano. Eles apostarem nos jogadores jovens aqui da Paraíba que se destacaram. Muito legal o 13 ter apostado no esquerdinha. Também, né, o 13, segundo informações, teve um interesse na contratação do lateral Everton, também do Serra Branca, mas acabou que ele tá para fechar com a Chapecoense, né? Sim. Mas seria muito interessante caso o 13 tivesse conseguido o esquerdinha e o Everton. O Everton, para mim, foi o principal destaque do Campeonato Paraibano. Principal revelação do Campeonato Paraibano, teve 4 gols, 4 assistências. O esquerdinha também, ótimo jogador. E com o tempo vai ter mais. E com o tempo vai ter mais movimentação no mercado, porque realmente o Serra revelou bons jogadores. E a comprovação é que esses dois já estão com o mercado. Sim. E aproveitando que você já trouxe a nossa notícia, né? O Everton, lateral direito de Serra Branca, está, segundo o GE, né? Está de acordo, selado com a Chapecoense para jogar a Série B do Brasileiro, né? Jogador que, isso é uma coisa muito boa, né? Jogador que vem do Campeonato Paraibano, um lateral que tinha por característica fazer gols, né? Que acho que é uma coisa incomum, mas são peças raras de achar. Não precisava lembrar, deixar meu altinho aqui quieto, mas... E aí, um jogador que vem do time de Paraibano, que não tinha calendário para essa temporada,
mas que garantiu para a Série D da próxima temporada. Só meta- que aí vem jogar a Série B, né? Já vem jogar a Série B para essa temporada pela Chapecoense, que é um time conhecido, time grande, time que ele vai ter certa mídia, né? Mais apelo midiático e que vai poder desenvolver um bom futebol e se desenvolver na carreira e voar igual avião, né? Agora, voltando a falando do Serra Branca. Pensei aqui agora. Nosso amigo Vitor Ferraz, em algum desses 3 times, não teria vaga, não? O empréstimo até o final da temporada? Eu acho que pro Botafogo não faz sentido, pro Souza muito menos, porque não é do feitio do clube contratar esses Mas medalhões. no 13. Não, eu acho que não. Ele fez uma função muito Acho que nem no massa Serra Branca ele pro tava Vinicius. jogando ele com fez- frequência. Eu creio que ele se viu mais como voz de experiência no time. Foi Eu mais não- aquele paizão, aquele guru. Um cara que podia, porque é um cara que já jogou Libertadores, já jogou em grandes times e poderia passar caso o time tivesse um pouco mais no jogo mais sem saber, sem sentido, ou esses caras muito novos, ele poderia falar alguma coisa. Já talvez no 13 ele caberia mais para ajudar, né, porque o campeonato é longo e eles precisam ter mentalidade o restante do ano. Mas eu acho que Botafogo e no Souza não, que ele já tem os seus jogadores. Não é uma necessidade deles, não. Pois bem, chegamos ao fim de mais um Giro da Semana, né? Esse episódio que foi apresentado por mim, estive com esses 2 grandes colegas. Queria lembrar a todo mundo, você que está vendo a gente pelo YouTube e pela TV Diário do Sertão, de nos seguir no nosso Instagram, @FUT da Paraíba, FUT da Paraíba. Nos seguir também no nosso Twitter, né, que é @FUT_da_Paraíba e também no TikTok, fut.da.paraíba. Não é difícil É tudo no encontrar, mesmo não é mesmo rumo ali. E eu queria agradecer também, muito obrigado à audiência de todos e de todas vocês e até a próxima. Tchau.